Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Tem gente que tenta ter paz através de tudo e todos. Tem gente que para ter paz viaja. Tem gente que para ter paz faz compras. Tem gente que para ter paz bebe. Tem gente que para ter paz procura os amigos. Tem gente que para ter paz faz de tudo que se possa imaginar. E o caminho da paz é tão simples. O próprio príncipe da paz disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele, para vencer o mundo, ele teve que enfrentar o mundo. Ele teve que enfrentar tudo em proporção maior, tudo que nós enfrentamos. Mas ele nunca perdeu a paz. A paz, a verdadeira paz, ela só é possível quando existe uma vida com Deus. Se não existe vida com Deus, ainda que não hajam problemas expressivos, não haverá paz. Tem gente que não tem problema, não enfrenta nenhum problema expressivo, e mesmo assim não consegue ter paz. Mas tem aqueles que enfrentam o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que significa enfrentar o mundo? Enfrentar o mundo é enfrentar o diabo, é enfrentar o inferno, é enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. E tem gente que enfrenta e ainda assim tem paz. Tem pessoas que você olha para elas e você diz assim: não é possível que essa pessoa esteja passando pelo que ela está passando e ainda assim ela tenha paz, ainda assim ela tenha tranquilidade, ainda assim ela consiga dormir e dorme bem. E se não tiver despertador, perde a hora de tanta paz que ela tem. Mas por que ela tem paz? Pela ausência dos problemas? Não, muito pelo contrário. Ela tem paz porque tem vida com Deus. E quando se tem uma vida com Deus, preste atenção, quando se tem uma vida com Deus, os problemas aumentam, as dificuldades aumentam. Uma vez eu comentei com a minha esposa, eu falei para ela o seguinte, que as maiores lutas que eu tive, e na realidade que nós tivemos, foi depois de termos uma vida com Deus, não antes. Antes, eu tive as minhas lutas, eu tive os meus problemas, eu tive as minhas dificuldades, que eram menores, mas eu não tinha paz. E depois, com Deus, eu tive lutas, dificuldades, problemas maiores, mas com paz, porque tudo era do lado de fora. Do lado de dentro, por causa de uma vida com Deus,
O príncipe da paz estava, está e permanecerá dentro de mim. Mas como que começa uma vida com Deus? Porque já está claro que a paz, ele disse, para que em mim tenhas paz. Então, paz só com Ele. Paz só com Ele. Mas como ter uma vida com Deus? Para que a paz, ela seja uma consequência. É impossível ter vida com Deus sem que haja arrependimento. Sem que haja arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento dos pecados, arrependimento dos erros, das falhas, das iniquidades, arrependimento de tudo aquilo que foi praticado de maneira contrária à palavra de Deus. Então, quando essa pessoa se arrepende, ela é o quê? Perdoada. E é o perdão que traz a paz. Quando alguém se coloca diante de Deus, na condição que é, e qual a condição do ser humano diante de Deus? Quem é o ser humano diante de Deus? O ser humano diante de Deus é um advogado. O ser humano diante de Deus é um médico. O ser humano diante de Deus é um formado ou analfabeto. Qual é a condição do ser humano diante de Deus? Condição de pecador. Condição de pecador. E a palavra diz que o ímpio, o pecador, nunca terá paz. Pode beber, pode encher a cara, mas o pecador não vai ter paz. Pode ter vários homens, pode ter várias mulheres, mas não vai ter paz. Pode viajar até para a lua, mas não vai ter paz. Pode comprar o mundo, mas não vai ter paz. Porque o ímpio não tem paz. O pecador não tem paz. Então, quando o ser humano se coloca na sua real condição diante do Criador, que é a condição de pecador, e se arrepende dos seus pecados, reconhece, confessa, se arrepende e os abandona, então essa pessoa recebe o perdão de Deus. E com o perdão de Deus, ela passa a ter paz. Viu? É difícil? Não. Eu estou fazendo um esforço tremendo para poder falar bem pausado, para ficar bem claro. Não é difícil. Mas tem um detalhe que eu não falei ainda. E é esse detalhe que faz toda a diferença. Então, o ser humano se colocou na sua real condição diante de Deus, de pecador, reconheceu o pecado ou os pecados, confessou os pecados, se abandonou os pecados e é perdoado, e com perdão tem paz. Mas o detalhe que eu não falei ainda, esse ser humano, para que receba o perdão, ele também tem que perdoar. Essa é a condição. O Senhor Jesus disse de maneira clara que aqueles que perdoam serão perdoados, e aqueles que não perdoam não serão perdoados. Então, quantos são aqueles que não existe paz do lado de dentro, porque o lado de dentro está tomado, por exemplo, de ira.
está tomado, por exemplo, de furor. Então, se o lado de dentro da pessoa está tomado de ira, de furor, de mágoa, ou mágoas, de ressentimentos, e essa pessoa não perdoa, ainda que ela saiba que a paz é só através de uma vida com Deus, ela não vai ter essa paz. Por quê? Porque o que ela carrega do lado de dentro, que ocupa o lugar da paz, a impede de ser perdoada. Então, se ela não perdoar, ela também não será o quê? Perdoada. E, consequentemente, ela não terá paz. Ela pode ter, em determinados momentos, sensação de bem-estar. Mas sensação de bem-estar é uma coisa que se tem agora e depois não tem. Porque o nome já diz sensação, é um sentimento, é uma emoção. E sentimento passa, emoção passa. Mas para que se tenha a paz, é necessário o perdão do alto. E para que tenhamos o perdão, nós temos que perdoar. Será que não é o caso do Senhor? Será que não é o caso da senhora? E quantos são aqueles que dizem: eu daria tudo o que eu tenho por um pouquinho de paz, tudo que eu tenho eu daria. Mas o Senhor Jesus não quer que tenhamos um pouquinho de paz. Ele quer que tenhamos paz em abundância. Ele é o príncipe da paz. Já que essa paz é de graça, essa paz é de graça, já que a pessoa chega ao ponto de dizer: eu daria tudo o que eu tenho para ter um pouquinho de paz, então, já que essa pessoa está disposta a se desfazer de tudo, por que não se desfazer da mágoa? Por que não se desfazer dos ressentimentos? Por que não se desfazer da ira? Por que não se desfazer do ódio, do furor? Por quê? Até porque, de repente, alguém carrega algo contra alguém que nem lembra que essa pessoa existe. Nem lembra, a título de exemplo. A título de exemplo. De repente a senhora carrega um ódio, um ressentimento, uma ira, um furor contra uma pessoa, a senhora ou o senhor, contra alguém que nem sabe que o Senhor existe, que nem sabe que a senhora existe. Me perdoe a expressão, mas de repente você carrega um desejo de vingança em relação a alguém, que você, para esse alguém, não passa de uma página virada. Você, para esse alguém, não é nada, não significa nada. Mas essa pessoa, para você, tem sido o seu sol, tem sido a razão da sua vida. Bispo, isso é um absurdo. É um absurdo. Como é que essa pessoa que me fez mal tem sido a razão da minha vida, tem sido o motivo da minha vida, tem sido o meu sol? É verdade, porque você parou de viver por causa dela, você deixou de viver por causa dela, você vive em função dela, você pensa nela quase ou não as 24 horas do dia. Você tem vivido em função desse sentimento que está aí. Enquanto você não se libertar desse sentimento, e só tem uma maneira: perdoando. Então você não vai ser perdoado.
E não sendo perdoado, não haverá paz. Talvez alguém diga, mas o que eu faço para perdoar? Eu até entendo, mas eu não consigo. Eu entendo, a vontade que eu tenho não é de perdoar. A vontade que eu tenho também não é de pagar na mesma moeda. Mas a vontade que eu tenho é de matar. Ou que pelo menos a pessoa morra. Que pelo menos ela morra. Para que ela pague um preço alto do que aquilo que ela fez comigo. Eu entendo que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. O que eu faço? Bom, aí é o conflito. Aí é o conflito. O conflito entre o sentimento e a razão, entre a emoção e o espírito. É o conflito entre o coração e a mente, a inteligência. O coração grita, não perdoa. Não perdoa, o coração grita, não perdoa, mas a sua inteligência faz lembrar das palavras de Jesus, assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, de um lado o coração grita, não perdoa, mas a cabeça diz, perdoa. Porque todos os dias precisamos do perdão dele, todos os dias. E ele nos perdoa se nós perdoarmos. Então o que fazer? Ore por essa pessoa. Ore. Mas orar de verdade. O nome que você não consegue pronunciar, pronuncie o nome dela ou o nome dele. Peça a Deus para abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus, ainda que os meus sentimentos não queiram, o meu coração não queira, eu te peço com a minha cabeça, com a minha inteligência, com o meu espírito, abençoa fulano, abençoa fulano que cometeu uma injustiça, uma calúnia, uma mentira, que me prejudicou. Abençoa aquela mulher que tirou o meu marido, tirou o marido da minha cama, o meu marido da minha cama, e agora está na cama dela. Abençoa aquela mulher. Abençoa aquele suposto colega de trabalho, que para poder desenvolver, crescer na empresa, ele puxou o meu tapete, me prejudicou. Abençoa ele. Talvez alguém diga, bispo, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível para quem usa a cabeça, é difícil para quem usa o coração. Então peça para Deus abençoar. Você pede hoje, pede amanhã, começa a pedir sempre. Vai chegar o momento que quando você ouvir falar o nome dessa pessoa, não vai mais te machucar. Não vai te machucar. Por quê? Porque você já não tem nada contra essa pessoa. Você perdoou. Aí você terá condições também de ser o quê? Perdoado. E com o perdão de Deus haverá paz.